Professor Celso, para a gente começar o programa, olha só essa imagem aqui na tela, as pitaias, que lindas, né? Uma fruta linda. Realmente. E as cores também são muito marcantes, né? Além disso, as pitaias trazem benefícios para a saúde e o consumo da fruta tem aumentado no Brasil. E o que a gente vai mostrar agora é que a pitaia pode ser uma boa alternativa para a agricultura familiar, já que a planta tem um manejo bastante simples. A nossa equipe visitou a propriedade do seu José Passaroto, mais conhecido como Zé da Pitaia, para saber os detalhes sobre esse cultivo. Nesta área rural, no município de Ouro Verde do Oeste, a paisagem se destaca como uma pintura na tela. E no centro da imagem, um desenho com linhas sincronizadas formado por 4.000 pés de pitaia. É aqui que encontramos um personagem do campo, um homem de 76 anos. Formalmente, seu José Passaroto, mas carinhosamente chamado de Zé da Pitaia. De domingo a domingo ele respira o ar puro do pomar. São 7 hectares plantados há mais de 10 anos. E na hora da colheita, o seu Zé mostra toda a habilidade adquirida com a experiência. Entre um pé e outro, o agricultor vai empurrando a carriola e colhendo as frutas. As sobrinhas Carol e Clarice também dão uma mãozinha. Nessa sincronia, seu José vai passando de um lado para o outro. Quando começou o cultivo das pitaias, ele optou por entrelinhas de 3 metros e espaçamento de 2,5 metros de uma planta para outra. Mas o produtor já está de olho em outras estratégias para aproveitar melhor o espaço e aumentar a produtividade. Esse pé produz 5 quilos, por exemplo, 5 quilos de pitaia ano. É só 5 quilos, em 7 metros quadrados de solo. Aí em 7 metros quadrados de solo, se eu tenho mais 2 pés aqui, eu vou ter 15 quilos por 7 metros e meio quadrado. Sobre os manejos, seu José faz algumas aplicações de produtos à base de caudas a cada 30 dias, evitando ao máximo o uso de produtos químicos. As plantas são amarradas nos bambus ou palanques para o crescimento dos pés. Com isso, as raízes vão abraçando as estruturas e ganhando resistência para a produção. Seu José faz questão de explicar como acontece a formação dos brotos e o desenvolvimento. Então, do botãozinho, de quando ele aparece até a flor, nós temos 30 dias. Tá? Apenas 30 dias. Depois da flor ao fruto maduro, nós temos mais, em média, 60 dias. Aqui neste pomar são 2 variedades, a vermelha e a branca. Mas olhando assim no pé, fica difícil para a gente identificar. Quem explica é o seu José. Para identificar melhor, observa a distância e o comprimento dos espinhos da branca. Um clodódio gordo com um bom espaço entre espinhos. Esta é a branca. Enquanto a vermelha, já temos um clodódio mais fino, com um menor espaço de espinhos, uma cor acinzentada. Então compare bem as cores. Aqui, ó, a vermelha e a branca. A pitaia é conhecida popularmente como a fruta do dragão, por causa da estrutura que protege o fruto e que lembra escamas. A riqueza nutricional vem atraindo mais e mais consumidores e produtores também. O manejo simples torna a fruta uma boa opção para a agricultura familiar. No sítio do seu Zé da Pitaia, a produção anual é de 30 toneladas. Depois da colheita, é realizada uma seleção das frutas para venda. A seleção aqui é muito fácil. Primeiro as graúdas, depois as miúdas. Esta, por exemplo, não vai, não dá comércio.
Seu José vende essas pitaias diretamente na propriedade, além de abastecer os supermercados de Ouro Verde e cidades vizinhas. A jornada do seu Zé da Pitaia é uma história de paixão e amor. Ao lado da esposa Helena, ele segue trabalhando para conquistar cada vez mais consumidores. Que interessante esse cultivo dessa bela fruta que é a pitaia, né? Pois é, Antoniela, o Brasil é fantástico, né? Em uma pequena área você pode cultivar alguma espécie exótica, né? E ela pode ter um rendimento econômico muito eficiente para o agricultor, o pequeno agricultor, né? Isso é importante, né? Você explorar algum pedacinho da sua terra com uma coisa um pouco diferente, né? Mas cuidado, né? Precisa saber o que está explorando e como fazer isso, ter o conhecimento dessa cultura para você ter um bom rendimento, uma boa rentabilidade. Com certeza, é fundamental mesmo. E o que a gente vai falar agora é uma curiosidade. Todo mundo conhece a canela, um ingrediente bastante popular utilizado principalmente na culinária. Mas você sabe como é o processo de produção da canela, de onde ela vem e como é feita a colheita? A Isa vai mostrar agora. A canela, também conhecida por caneleira, é uma árvore perene que pode alcançar entre 10 a 15 metros de altura. Ela é valorizada tanto por suas folhas quanto pela casca e tem várias finalidades. É utilizada na agricultura para controle de nematóides e nos fungicidas, na produção de cosméticos, na medicina e na culinária. A extração da casca pode ser feita 3 anos após o plantio, e é esse procedimento, a colheita da canela em pau, que nós vamos mostrar agora. E para falar sobre isso, nós convidamos o professor de silvicultura, Augustinho Borsoi. Professor, essa técnica de extração, ela já é uma técnica antiga, né? Sim. Ela é muito utilizada, né? Qualquer local do mundo é utilizado esse tipo de extração mais caseira, digamos assim. Uhum. E você pode mostrar pra gente como é feita? Sim. A gente vai precisar de um facão ou algum outro equipamento, né, de corte, pode ser um facão mesmo, né? E o que é importante, a gente fazer a retirada dessa camada superficial da casca da árvore, né? Então a gente retira essa parte superficial verde, né? Até que apareça essa parte mais vermelha, né? Que essa aqui é a parte que vai ser utilizada, né? Consumida depois, que é a canela em casca ou depois transformada em pó também, é essa mesma parte aqui. A gente pode também retirar antes a casca, né? Ela verde, e fazer a retirada depois da parte externa, né? Mas fica mais prático, é mais prático você retirar aqui já na própria árvore, retirar a parte externa e fazer o corte da casca. Também pode ser retirado um galho dela. Isso, também. E fazer através do galho. No caso, né? de árvores menores, né, você pode podar ela e esses galhos você retirar a casca. Com o passar do tempo, a árvore vai crescer novamente e você vai poder extrair novamente os galhos, né, fazendo uma poda desses ramos. Então a gente faz o corte da casca e faz a extração do tamanho que for desejável, né? Você pode extrair essa casca. Depois, para secar, tem aquele método, né? Ou você enrola ou você deixa ele secar esticadinho. Você, dependente, né? Que é aquela que a gente compra no mercado bonitinha, né? Enroladinha. Você pode enrolar ela enquanto ela está verde, né? E depois ela vai secar já assim, né? Então você pega um pedaço maior e vai enrolando. De preferência, já cortar ela, se você for cortar em pedaços menores, né? Já cortar ela assim verde, porque depois que ela seca, ela fica muito dura, difícil de cortar. Então, se você vai já dividir em pedaços menores, já divide agora, quando ela está verde, né? Que ela está bem mole, né? Fácil de cortar. Você vai cortando os pedaços. Se você quiser triturar já nesse momento, né? Num liquidificador ou triturar essa casca, já deixa mais ou menos o pó preparado, né? Aí seca ela, depois você pode triturar de uma forma mais fina, né? Para ficar aquele pozinho fininho. Essa secagem pode ser feita na sombra ou deixar alguns dias na sombra, depois de deixar alguns dias no sol para acelerar o processo, ou mesmo no forno, para acelerar o processo 1 a 2 horas no forno, uns 70 graus, para acelerar o processo de secagem. E depois que é feita a extração,
a pessoa não precisa se preocupar, porque a árvore ela vai produzir essa casca novamente, né? Ela vai cicatrizar. Isso. Depois, com o passar do tempo, a árvore vai cicatrizar, vai formar a casca novamente e daqui a alguns anos é possível extrair de novo a casca. A gente consegue ver aqui, né, que já foi retirado. As mais antigas já praticamente formou a casca novamente, Uhum. mais um tempo já dá para retirar de novo, né? Então você consegue repetir esse processo. O que é importante é não retirar toda a casca da árvore. Se você for colher, não tirar toda a casca, né? Que aí acaba prejudicando o desenvolvimento da árvore, né? Mas a maior parte você consegue retirar, deixando uma parte, já é o suficiente para a árvore cicatrizar novamente. E quem quiser ter uma árvore dessa em casa para poder fazer extração, quais os cuidados para transplante, plantio e depois para manutenção? A canela não é uma planta muito exigente, então você faz o plantio dela e deixa ela crescer. Basicamente é isso, né? Não tem assim uma exigência tão grande, né? Você pode plantar no quintal de casa, ela produz uma sombra muito boa, né? Você pode utilizar ela como sombra no quintal, né? Alguns locais tem na beira da rua também, né? Então é uma ótima árvore para sombra e ela tem um crescimento rápido, né? Relativamente rápido, não tem assim, nenhuma técnica muito importante e específica para o seu cultivo. Muito obrigada, professor. De nada. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag. Nos vemos na próxima semana e até lá! Que curiosas essas informações, né? Eu, por exemplo, não conhecia como era a extração da canela. Eu já conhecia, né? Mas a maioria eu acho que não conhecia, né? E é uma especiaria aromática muito utilizada no Brasil, né? E quem não gosta, né, de uma canela no arroz doce ou no curau, né? É muito especial. Muito bom, deixa um saborzinho único, né? Único, muito gostoso. Com certeza. Professor Celso, dá só uma olhada nesse peixe que está aqui na tela. Olha só. Coisa linda de se ver, né, Antonella? Bonito demais. E quem está segurando esse bichão é o seu Geraldo, produtor rural lá de Nova Santa Rosa. Vamos ver então que peixe é esse? Vamos lá. Conta aí pra gente, Reinaldo. Este é o pirarucu, um peixe nativo da região amazônica. O nome vem de dois termos indígenas. Pira, que significa peixe, e urucum, que quer dizer vermelho e se refere à cor da cauda. Seu Geraldo é piscicultor com 15 anos de experiência e há 2 decidiu investir na criação da espécie em Nova Santa Rosa, região oeste do Paraná. A minha propriedade aqui é de 12 hectares, né? E as atividades são divididas entre suinocultura e piscicultura. Primeiramente iniciei com suinocultura, logo em seguida veio a piscicultura. Com o passar do tempo fui ampliando, hoje tem 6.500 suínos na engorda, o que gera bastante dejetos e com esses dejetos eu estou produzindo hoje o biogás, né? E devido à geração de energia elétrica com o motor, está gerando calor e esse calor eu estou aproveitando hoje numa estufa. E assim surgiu a ideia da criação de pirarucu, né? As estufas mantêm a temperatura entre 28 a 30 graus. Aqui são 3 tanques com fases diferentes. De acordo com o Thales, que é um engenheiro de pesca responsável pela assistência ao produtor, sem essa estrutura não seria possível a criação do pirarucu. Isso porque o peixe não sobrevive abaixo de 20 graus. Chegou ali a 22 graus, normalmente esse peixe já diminui bastante a sua alimentação, praticamente para de comer, e abaixo disso ali de 20 graus já começa a ter as mortalidades da espécie, né? Então, mas igual eu falei, não só preocupar com temperatura de água, tem que ter também a interface de ar ali, pelo menos uns 20 centímetros ali, o ar também tem que estar aquecido. É o que a gente faz aqui porque o Geraldo ele já tem a questão do biogás, né? Onde ele aproveita a caloria térmica do motor e faz esse aquecimento da temperatura do ar juntamente com a estufa. O seu Geraldo já compra os peixes na fase juvenil e faz somente a engorda. Ele faz a aquisição desse peixe em torno ali de 15 gramas, né? Por quê? Porque onde é produzido esse peixe, na região norte do Brasil, ele é coletado das matrizes em torno de 7 centímetros. Por quê? Porque é um peixe que ele é bem sensível, então a gente tem que dar um tempo de criação junto com a mãe para os cuidados parentais do casal,
Após esse período, de 7 a 15 centímetros, é feito um trabalho lá no produtor de alevino de treinamento alimentar. Para quê? Porque esse peixe é um peixe carnívoro. Então ele tem que aprender a comer a ração. Então lá onde é feito o juvenil, nós fazemos o treinamento alimentar desse peixe. Nesse período, geralmente tem uma mortalidade um pouco maior. Então a gente já pega esse peixe já treinado. Então ele já está apto a consumir a ração no produtor que vai fazer a engorda. Como aqui na região não tem uma ração específica para essa espécie, Geraldo, fala para a gente qual que é a ração que você usa aqui. Então, aqui a gente usa para a fase inicial uma ração com pellets menor, de aproximadamente 3, 4 milímetros. A proteína dela é de 45% e é origem animal, por o pirarucu ser um carnívoro. E depois na próxima fase a gente usa com pellets maior e já com um pouco menos de proteína, de 40% de proteína. Né? E essa alimentação é feita quantas vezes ao dia? Ela é feita 3 vezes ao dia, né? Na fase de engorda e 4 vezes na fase inicial. Outra curiosidade que o Thales explica sobre esse peixe é que a cada 15 minutos ele precisa subir até a superfície para respirar. Como ele é um peixe pulmonar, né, é uma respiração aérea, então esse peixe a cada 15 minutos ele sobe para capturar o oxigênio do ar. Né? Então uma das principais dificuldades que a gente tem de criar esse peixe aqui na região do Paraná, que é uma região mais fria, é agora no inverno, onde muitos produtores acham que apenas esquentar a água vai resolver o problema, mas na verdade não. Nós temos que esquentar a água e uma superfície ali, né, em torno ali de uns 20 centímetros do ar, né, na interface ar-água ali, porque não adianta esse peixe estar na água quente e ele subir para respirar um ar frio, então a gente pode ocasionar doença nesse peixe. Essa estufa aqui tem 3 tanques, né? A profundidade de cada tanque é de 2,5 metros. Ele é construído afunilado embaixo, onde eu consigo dar descarga todos os dias, né? Então com isso eu consigo manter a qualidade da água. Eu tenho nesse primeiro tanque aqui o juvenil, né, que eu adianto ele, depois na sequência tem os outros 2 tanques que é de engorda, né? Aqui está na faixa de quantos gramas e lá já está? Então aqui na frente está na faixa de uns 40 centímetros e depois na outra fase ali está com 30 quilos mais ou menos. Mas de acordo com os pesquisadores da espécie, o pirarucu pode chegar a pesar 250 quilos. Aqui na propriedade, por ser uma estrutura pequena, isso não é possível. Na natureza aí já ouvi falar até 300, mas 250 quilos já é normal ter. Neste tanque, os peixes estão pesando na faixa de 30 a 35 quilos. E para fazer a despesca não é tão fácil. Nada de varinha ou tarrafa. Aqui ele utiliza um passaguá, ou seja, uma espécie de rede gigante com base de alumínio. Esse peixe aqui na região ele não é explorado comercialmente. Embora tenha um potencial enorme para essa espécie, mas devido à dificuldade de alevino, porque como ele vem de longe, é um alevino que a espécime ele é um pouco mais caro também, a gente demanda uma estrutura, então não é todo mundo que está apto a fazer o cultivo desse peixe, né? Então isso dificulta bastante a questão do desenvolvimento da cadeia desse peixe aqui na região. Então nós não temos frigoríficos apropriados para fazer o abate desse peixe. Licenciamento ambiental é uma coisa que não é tão simples de conseguir, porque ele é um peixe invasor, é um peixe predador, ou seja, quando a gente trabalha com sistemas de recirculação, ou sistema fechado, onde não vai água para o corpo hídrico, a gente consegue licenciamento para essa espécie. Mas assim, a gente hoje não está com essa espécie, com a cadeia já pronta para receber essa espécie. É alguma coisa que a gente tem que trabalhar muito aqui ainda na nossa região. O comércio de pirarucu na região ainda é restrito. Seu Geraldo vende em pouca quantidade para os pesqueiros e também para o consumo de carne. E essa questão do pirarucu, que ela é mais voltada para venda, como funciona essa questão do comércio? O pirarucu, na verdade, está na fase de teste, então eu já estou há 2 anos, a gente está criando pirarucu, é mais para pesca e pague, né? O pessoal usa
ele como pesca solte ou pesca esportiva, né? Apesar dos desafios, seu Geraldo pretende continuar investindo na criação de pirarucu na região oeste do Paraná, abrindo novas perspectivas para a piscicultura. A ideia é de continuar nessa atividade e tentando melhorar cada vez mais, né? E a gente está à disposição aqui também, se tiver alguém com interesse, os conhecimentos que a gente já adquiriu, a gente consegue passar para frente. E também é um nicho de negócio que a gente está vendo para o futuro aí, a gente fornecer o juvenil para produtores que querem passar a temporada do verão fazendo a engorda do pirarucu. Bom exemplo de produtor rural, o seu Geraldo, né, professor Celso? Com certeza, Antoniela. Veja bem, ele está otimizando tudo que ele pode dentro da sua propriedade, né? E isso é ideal, inclusive com uma espécie exótica, né, de peixe aqui para a nossa região. E ele tira a energia que está sobrando, que está excedente, e transformando isso em produção própria. Isso que é interessante, né? Você otimizar, você usar todo o recurso em retorno econômico, né? É um exemplo muito bom. O trigo mourisco é uma boa opção para o produtor que deseja promover a rotação de culturas e também colher 3 safras no ano com boa lucratividade. Aqui em Cascavel, na região da estrada Rio da Paz, o Helmut Bleio, que é parceiro nosso na Agrofag, plantou 100 hectares de trigo mourisco. Nós fomos até lá para conhecer um pouco mais sobre o manejo dessa cultura, cuja produção tem um destino certo, a exportação para países da Ásia e da Europa. Esse campo bem branquinho é resultado da floração de uma planta que não é muito comum em nossa região, o trigo mourisco. A semelhança com o trigo que tradicionalmente é plantado por aqui está apenas no nome, já que a estrutura é bem diferente e ele até produz farinha, mas sem glúten. Com um tempo curto de desenvolvimento até a colheita, de 75 a 90 dias, o trigo mourisco é uma opção para produtores que desejam realizar 3 safras em uma mesma área. Além disso, ele pode ser uma alternativa rentável para a rotação de culturas. Foi pensando nisso que o Helmut, que é agrônomo e produtor rural em Cascavel, apostou no trigo mourisco. É uma cultura que é muito rápida, né? Tu colhe soja, já planta, já dá para semear o trigo mourisco, ele começa a florescer muito rápido, antes de 30 dias já começa a florescer, e em torno de 90 dias já está colhido, e eu posso optar para fazer nessa área ou uma cobertura verde, que nesse caso dessa área que nós vamos fazer um plantio de mix e cobertura, para buscar todos aqueles benefícios do mix, né? E outras áreas que eu tenho também, eu vou plantar trigo em seguida. Então, é uma região que nós temos aqui que é muito, eu sempre falo que é uma região muito abençoada, né? Porque não são muitas regiões que se permite fazer 3 safras, né? E também não é toda a área que a gente faz isso, né? Que é uma porcentagem da área a gente consegue fazer esse trabalho de 3 culturas, né? Uhum. E ajuda a cobrir os custos operacionais das outras culturas, né? A variedade exige poucos manejos e baixo custo com insumos. É uma cultura muito fácil de trabalhar, porque não exige muito pouco, né? A questão do plantio, a semeadura, que tem que ter um certo cuidado, a questão da profundidade, porque tem que ficar assim, uma profundidade. Quem planta trigo é mais ou menos a mesma coisa da semeadura do trigo, né? Ele não responde à adubação, vamos fazer assim, vamos falar assim. O residual do adubo do verão, ele se forma. Claro que eu tenho que cuidar do meu sistema, avaliar ou se não tem que fazer alguma reposição em função dos nutrientes que eu tenho embaixo na área, eu posso aproveitar esse plantio para fazer alguma reposição. Mas se eu tenho um solo já equilibrado, o resíduo da adubação de verão é suficiente para ele produzir bem. A gente já fez áreas adubando ainda no plantio e não houve resposta, né? Então, em seguida vem os tratos culturais, aí, herbicida a gente não usa também, porque ele vem muito rápido. Se a área necessário fazer uma dessecação boa antes do plantio, né? Mas depois, o resultado dessa dessecação, ele vem tão rápido que as plantas daninhas que vêm pelo meio não atrapalham.
Doenças também, a gente não faz nenhum tipo de manejo com fungicida. E próximo à colheita, a gente faz uma dessecação leve também, porque como é uma cultura, assim, é para alimentação humana, né? Então a gente tem que ter certos cuidados também na dessecação para que não haja resíduos de dessecantes durante o trabalho de dessecação. Além do trigo mourisco representar uma alternativa de cultivo na entre-safra, ele também traz uma vantagem para os insetos polinizadores. Afinal, nessa época do ano, essa florada significativa serve de alimento para eles. Uma grande quantidade de abelhas aqui que vocês estão observando, né? É uma época que tem pouca floração, então, como pasto apícola que a gente fala, é uma excelente opção, né? Porque dá uma oferta de néctar para as abelhas aí bem significativa, né? E os grãos têm um formato geométrico. Aqui dá para ver bem. Essas pontinhas aqui vai ficar o formato do grão, vai ficar mais ou menos um polígonozinho, é uma semente com ângulos assim. Então cada penca de flor, vamos falar assim, cada inflorescência dessa formam vários grãos, né? E fica a lavoura depois na fase de maturação fica escurecida, assim, fica preta quase por causa da cor dos grãos, né, que é preto, né? E o trabalho de colheita é muito simples também, é a mesma máquina que colhe o trigo e soja, só com umas regulagens específicas, em função que é uma cultura diferente, mas é o mesmo maquinário que semeia o trigo, a mesma semeadora que semeia o trigo é a que eu uso para semear o mourisco, e a mesma máquina que eu colho o trigo também eu colho o trigo mourisco. O Helmut também fala sobre a produtividade média. Gira em torno de 25 a 35 sacos por hectare, depende da época que for plantado. Quanto mais cedo for plantado, mais ele vai responder em produtividade. Lembrando que ele não é resistente às geadas, né? Ele é uma cultura de verão, geada torra ele, né? Ele não sobrevive de forma nenhuma, né? Nem geada leve no caso, né? Mas a gente colhe muito antes das geadas, né? No Brasil, o trigo mourisco é utilizado como semente na composição de mix de coberturas e também na produção de farinha sem glúten, bastante consumida no mercado fitness. Mas o forte mesmo é a exportação. Esse que vai ser colhido aqui é vendido para uma empresa de Ponta Grossa, que já temos aí parceria há vários anos, e eles fazem esse trabalho de beneficiamento e exportação. O Helmut citou que tem contrato fechado com uma empresa de Ponta Grossa. O Fernando é agrônomo dessa empresa e explica que os principais destinos do trigo mourisco são países da Ásia e Europa. 90% para exportação, tá? A gente tem alguma coisa do mercado interno destinado à alimentação humana de alguns produtos específicos, porém ainda o grande foco nosso é a exportação, tanto para a Ásia como a Europa. Uhum. Hoje o trigo mourisco, então, faz parte da culinária também de alguns países europeus, né? E o processamento dele, então, tem acontecido mais na Ásia e Europa? Como é que é? Isso, a gente exporta o grão, né? A gente não exporta ele processado. Então, hoje você pega, por exemplo, na França, o crepes, que é tradicional lá na França, ele é feito com a farinha do trigo mourisco. O leste europeu consome muito trigo mourisco, porém é uma região produtora de trigo mourisco também, né? E o outro mercado consumidor é o Japão, né? Que o macarrão tradicional deles, o soba, é feito com farinha de trigo mourisco. Uhum. Então são basicamente os destinos aí que a gente consegue colocar a cultura aí para estar fazendo exportação dos grãos. Que bacana, né? Essas explicações aí sobre o trigo mourisco, muito legal realmente. E professor, aqui no programa a gente já teve outras 3 oportunidades em que a gente mostrou um pouco mais alguns conteúdos sobre essa cultura. Vamos relembrar então? Aqui, olha só. Nessa, a gente falou sobre a pesquisa feita pela acadêmica de agronomia do Centro FAG, na época, né, a Fabiana Fabian. O material pode ser visto nesse link, é só apontar o celular para o QR Code. E a gente mostrou também a estação do IDR Paraná, no show rural, com demonstrações sobre o trigo mourisco. QR Code na tela também para quem quiser assistir. E respondemos uma dúvida sobre onde adquirir sementes para o plantio. Outro QR Code na tela, então. Muito bem, 3 reportagens aí a mais, né, falando sobre o trigo mourisco.
Professor Celso, agora nós vamos falar sobre um dos alimentos mais populares e consumidos no Brasil. Sabe qual é? Claro, mandioca. É isso aí. E antes de exibir a reportagem especial sobre a produção industrial de mandioca, nós vamos mostrar para vocês alguns números que comprovam como esse cultivo é importante, principalmente para a agricultura familiar. Olhem só, essa reportagem aqui nós fizemos com o seu Jair, que é pequeno produtor aqui de Cascavel. Ele mostrou uma técnica que utiliza no plantio da mandioca com as manivas sendo colocadas na vertical. Já essa outra aqui é com a dona Hilda e o marido dela, que também se chama Jair. Na reportagem, eles mostraram uma variedade de mandioca que não precisa ser cozida antes de fritar. É colher e colocar direto no óleo quente. Pois bem, essas são apenas algumas das matérias que nós fizemos sobre o plantio de mandiocas. E quando a gente fala que essa é uma cultura muito popular, é porque ela é mesmo. Para se ter uma ideia, só as reportagens que nós mostramos aqui no Agrofag sobre o cultivo já atingiram um número impressionante. Está na tela, olha só, de 27 milhões de visualizações nas nossas redes sociais e que geraram muitos comentários, trocas de informações e que foi realmente muito bacana ver todo mundo participando assim, né, falando de mandioca, professor. Muito bacana, uma planta versátil, né? Uma planta que faz vários produtos, né? E é plantada de norte a sul, né? Realmente muito popular, muito né? Muito popular. E agora nós vamos a um assunto que inclusive vai ser o tema da nossa conversa no estúdio daqui a pouco. O cultivo de mandioca é uma atividade que está presente nos 4 cantos do Brasil. Nesse ano, a produção nacional estimada é de mais de 18 milhões de toneladas. Só que esse grande volume tem provocado a superoferta do produto, que é destinado para a indústria. Com isso, o mercado registrou uma queda expressiva nos preços da mandioca em comparação com anos anteriores. A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, dependendo da região, é um dos alimentos mais populares e consumidos no país. Em 2023, a produção nacional foi de 19.130.000 toneladas, colhidas em uma área plantada de 1.240.000 hectares. Para este ano, a produção estimada pelo IBGE é de 18.200.000 toneladas, menor em comparação ao ano anterior, por conta da seca na região norte do país. Os estados que mais produzem são o Pará, com 21% do total, e o Paraná, com 19%. O Marcelo é um desses produtores que trabalham com o cultivo de mandioca. Ele tem 30 hectares plantados. Nesta área, em Mercedes, oeste do Paraná, está colhendo 7 hectares. A variedade cultivada é a IPR Paraguainha, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, e que se destaca pelo bom rendimento de amido. Essa variedade aqui, eu creio que faz uns 8, 10 anos que a gente começou a cultivar ela. Assim, a questão de podridão, ela é muito boa, ela não apodrece. Questão de amido, você pode ver aqui, ela fecha bem a parte foliar dela, fecha bem. Isso ajuda a questão de erva daninha para não vir também, né? Tudo é uma variedade que se destacou bastante aqui para nós. Para combater com as lagartas e as principais doenças na cultura, o produtor conta com a assistência de um técnico agrícola. O manejo aqui, eu costumo brincar com ele, o professor Mandioca, o nosso amigo Sigmar Herpes, né? Sempre nunca deixa a gente na mão, sempre que a gente pede um palpite, um conselho, o que fazer, sempre ele está ajudando. Aí questão dos venenos aí que passa antes da mandioca nascer, né, para não nascer o mato, controle de lagarta, tudo ele, assim, Agrihorizonte, e ele que atende a parte da mandioca, a gente, né, ele sempre está nota 100, o Sigmar. O trabalho é sempre em família. Ao lado do Marcelo estão os irmãos Marciano e Andrei. A produção do dia começa cedo. Primeiro, eles utilizam um trator com equipamento que, além de cortar a rama da mandioca, também tem a capacidade de afofar a terra para facilitar o arranquio. Em seguida, as raízes são arrancadas de forma manual e organizadas em fileiras. Um trabalho realizado por uma equipe de 11 pessoas.
E para finalizar o processo, as mandiocas são carregadas no caminhão. Nesta propriedade, a colheita do dia é de 40 toneladas de mandioca e toda essa produção vai direto para a indústria. Localizada em Marechal Cândido Rondon, a indústria está na atividade desde 1982 com foco em fécula de mandioca e amidos modificados. A produção é de 100 toneladas por dia. Assim que o caminhão chega na indústria, ele aguarda na fila antes de ir para a pesagem e descarga na plataforma. O processo aqui, ele consiste em receber a mandioca que é colhida no campo o mais rápido possível. O ideal é que a mandioca seja afofada, arrancada e descarregada aqui na planta e processada em no máximo 2, 3 dias, porque aí a gente começa a ter desenvolvimento de micro-organismos, atividade enzimática dentro da raiz que gera alguns problemas. Então o nosso foco é trabalhar com o máximo de agilidade possível entre o arranque da mandioca e o processamento dentro da fábrica. Aqui acontece uma pré-limpeza das raízes para eliminar parte da terra. Na sequência, algumas amostras são coletadas e pesadas fora e dentro da água para conferir a porcentagem de amido na raiz. Caso o resultado fique dentro dos 25% de amido, é pago o valor de mercado. Caso seja abaixo, o valor será descontado de acordo com a tabela da indústria. As mandiocas seguem por uma rampa e são armazenadas sempre de acordo com o descarregamento. Essa é uma forma de priorizar o processamento, seguindo a ordem da mais antiga para a mais nova. Após a etapa de lavagem, a mandioca é picada em pedaços menores, além de fazer mais uma classificação para retirar alguns resíduos, como pedras, por exemplo. Esse equipamento aqui é a nossa cevadeira. Ela vai pegar um pedaço de mandioca, mais ou menos igual a esse aqui, e vai transformar numa pasta que é água, fibra e amido. Essa massa de mandioca é separada e sai o chamado leite de amido. Depois de passar por todos esses processos aqui na indústria, o amido já está limpo e pronto para secar como fécula de mandioca ou enviar como leite de amido para outras finalidades. E daí nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Ou, nesse ponto, nós secamos o produto como fécula de mandioca, ou nós enviamos esse leite de amido limpo para os nossos reatores, onde nós vamos fazer reações químicas diferentes para dar finalidades diferentes ao amido. Então nós temos finalidades aí como produção de iogurte, produção de molho de tomate, maionese, ketchup, requeijão. Todas essas aplicações demandam de reações químicas diferentes. E aí a gente faz então essas reações direcionando então o amido para uma aplicação específica. E nós temos também amidos para papel, para deixar o papel mais resistente ao rasgo, mais resistente à dobradura. Nós temos amidos para papel de imprimir, então a gente faz um acabamento superficial no papel. A produção de amidos no Brasil em 2023 foi de aproximadamente 670 mil toneladas. O principal produtor brasileiro é o estado do Paraná, que representou 76% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. Apesar dessa versatilidade de usos, o preço pago aos produtores teve uma queda considerável do ano passado para cá. Em fevereiro de 2023, o valor era de R$ 1.205 a tonelada. Hoje é de R$ 428. Ano passado era uma coisa diferente, né? A época que nós arrancamos estava R$ 1.200 a tonelada. E agora eu não sei porquê, eu acho que lei da oferta e da procura, não sei, R$ 430 a tonelada nós estamos entregando agora aqui. Tá bem complicado.
De acordo com o pesquisador Fábio Felipe, do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, essa queda é reflexo da superoferta do produto no mercado. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, os níveis de preços foram muito bons. Então, tivemos vários momentos de preços recordes. Para se ter uma ideia, lá em 2021, os preços ultrapassaram a barreira dos R$ 1.200 por tonelada, considerando a média do Centro-Sul. E isso, obviamente, acabou tendo um impacto bastante positivo na área a ser implantada com mandioca naquele momento. E essa grande oferta resultou em quedas nos preços. E para se ter uma ideia, agora em abril, o preço médio foi para R$ 428 ali, considerando a mandioca posta em indústria. Então, é uma média de preço 51% abaixo daquela que foi em igual período do ano passado. E se eu considero esses preços reais, já deflacionados, nós temos ali um preço 49% menor. Então, portanto, é uma queda bastante considerável nesses níveis de preços ocasionada por essa maior oferta. E isso afeta bastante os resultados, a receita dos produtores. Então, os produtores do Paraná ali, Mato Grosso do Sul também vem sentindo bastante esses efeitos. Vale destacar que essa mandioca que vem sendo colhida nessa casa de R$ 430, ela foi cultivada a um custo de produção elevado ainda, portanto, há um achatamento das margens também do produtor, da rentabilidade. O Alceu Beber é produtor rural e parceiro do Agrofag e essa semana, em uma conversa com a nossa equipe, ele contou que estava fazendo o plantio de feijão com o objetivo de produzir sementes. Um detalhe chamou a atenção. O Alceu estava plantando sobre um mix de cobertura que não é muito comum, composto por trigo e carinata. Nós fomos até lá para conhecer esse tipo de manejo. Acompanhe. Nesta área de 14 hectares, em Espigão Azul, distrito de Cascavel, o som da antiga plantadeira continua anunciando uma nova safra. Aqui, o plantio é de feijão preto. A cultivar é a IAC Veloz, que tem ciclo médio de 75 a 80 dias e alto potencial produtivo. O responsável pela área é o Alceu Beber. A expectativa dele é de atingir uma produtividade de 41 sacas por hectare. Os manejos precisam de uma atenção maior com relação a pragas e doenças, já que o campo é destinado à produção de sementes e a qualidade é prioridade. Aqui nós temos uma expectativa de colher em torno de 100 sacos por alqueire, vai dar em torno de 40 e poucos sacos por hectare. Mas assim, o foco é produzir uma semente de boa qualidade, que dê condição de uma pessoa, de quem for comprar ela para plantar na safrinha, que ela tenha vigor, germinação, pureza, não pode ter problema com doenças, No preparo da terra para receber o feijão, o produtor plantou um mix de cobertura. O objetivo foi aproveitar a entre-safra para obter uma boa palhada e nutrientes para o solo. Um ponto que chamou a atenção é que nesta área o produtor optou por um mix com trigo e carinata. Senhor Alceu, por que dessas duas culturas? Então, temos que voltar lá no final, na colheita do milho safrinha, que aqui tinha milho safrinha. Com o final da colheita do milho safrinha, se fica um período muito longo entre a colheita e o plantio da safra de verão. Nós tínhamos aqui cerca de 40 dias para instalar esse mix de cobertura. Como são duas plantas de crescimento rápido e que se adaptam bem ao finalzinho de julho, comecinho de agosto ali, então optamos por essas duas. O que nós temos aqui? Temos a carinata, você pode ver, ela tem um crescimento rápido, 40 dias, e isso ainda tivemos um período de seca ainda, ela poderia estar maior, E ela dá uma cobertura, a folha dela é bem largona, ela protege bem o solo, E o trigo. Aqui eu peguei uma moitinha de trigo. Então o trigo também ele cresce rapidamente. E ele tem um efeito no solo de inibir a germinação da erva daninha. Só que para isso nós temos que plantar ele no limpo também. Então lá no milho safrinha nós temos que usar herbicidas que entregam a cultura do milho no limpo.
Então, assim, não há desculpa para o produtor dizer assim, é 40 dias, deixaria o solo assim, a descoberto até chegar lá, né, no plantio da soja. Porque em 40 dias dá para fazer muita coisa, né? Dá uma olhada aqui. Essa variedade de carinata é específica para a cobertura de solo, diferente daquela que é voltada para biocombustível. Já a opção pelo trigo foi uma forma econômica que o produtor encontrou para o mix. A gente tinha ali uma semente que seria descartada, nem semente não é, né? Um grão que iria para os animais, ela seria descartada e tinha caruncho, né? E semeamos aqui, ele serviu como... Acabamos descartando de uma forma racional, como diz assim, né? Mas o ideal aqui seria utilizar o centeio, que ele é muito mais agressivo, né? A venda de toda a produção de sementes já está garantida. De acordo com o produtor, o valor é melhor do obtido com o grão comercial. Por que escolher semente? Em virtude do prêmio que a gente ganha, em virtude de estar produzindo semente, né? Existe um plus. Nós entramos vendendo essa safra numa, como é que eu vou dizer assim, numa entre-safra normal do feijão, porque o feijão ainda é uma cultura marginal no sentido assim que não é em larga escala. Então essa safra de feijão que está saindo daqui, ela vai servir de semente para quem for plantar feijão na safrinha, né? Que muita gente, ou a maioria das pessoas, trabalham com feijão na safrinha. Muito bem, um manejo diferente que o Alceu conseguiu explicar bem aí, né, o objetivo dele. O objetivo dele, na verdade, não deixar o solo exposto, né, melhorar a propriedade física e química do solo, né, mas ressaltando que ele usou o que ele tinha na propriedade, então ele fez uma parte econômica, né, vamos dizer assim, para poder fazer esse mix, né. O importante é que o mix ele tenha realmente uma certa qualidade de germinação, certo? De uma composição diferente de plantas ali para melhorar essa fertilidade do solo, né, Antoniela? E depois ter os manejos adequados. Você vê que ele está plantando em cima do praticamente verde, né? Então tem os manejos adequados. Mas ele ressaltou muito bem, né? Ele quer melhorar a propriedade física do solo. Então, o que interessa é o seguinte, ele conseguiu fazer isso com os recursos que ele tinha na propriedade dele. Isso é importante, né? É isso aí, muito bem. O Paraná é o líder nacional na produção de peixes, especialmente de tilápias. Só no ano passado foram 209 mil toneladas produzidas aqui no estado, quase 40% do total do Brasil inteiro. E a nossa região é a que mais produz, né, professor? Além disso, a gente segue se especializando aí nessa atividade. Nós temos uma atividade de aproximadamente de 30 anos de estudo na piscicultura aqui, né? O agricultor percebeu que ele poderia, parte da sua propriedade poderia ser otimizada fazendo a piscicultura. Então todos os processos, o caminhar dessa piscicultura veio com um grande incentivo da assistência técnica que teve uma atuação espetacular no campo. E outra coisa, a tilápia ficou no gosto do agricultor, do paladar do consumidor, né? Entendeu? Então veio tudo encaixar. Só que essa evolução ela teve um processo científico, não foi assim ao acaso, né? E sempre está evoluindo e acredito que vai evoluir muito mais. Então é uma parte muito importante aqui na nossa região que traz uma renda extra ao nosso agricultor ou piscicultor, né? É isso mesmo. E a piscicultura, como qualquer atividade do agronegócio, exige muita tecnologia e pesquisa. Os manejos são cada vez mais automatizados e adaptados ao crescimento da produção. Aqui no Agrofag, nós já mostramos várias etapas da criação de peixes. E hoje a nossa atenção está voltada especialmente para uma delas, a despesca. Ou seja, o momento em que os peixes são retirados dos tanques e transportados para o frigorífico. Você já viu como isso é feito? Acompanhe. Olhem só essa imagem. O cenário encantador fica em Toledo, no distrito de Concórdia do Oeste. Nele é possível ver a lavoura de soja recém-plantada. Um imenso tapete verde que se perde no horizonte. Ao centro, os tanques para a criação de tilápia. São 11 ao todo. A maioria pertence à família Branco, que se dedica à piscicultura desde os anos 90. Foi aqui que viemos acompanhar a despesca de um dos tanques, de propriedade do Carlos. Ele recebeu os peixes para engorda há 11 meses e hoje vai fazer a entrega para o frigorífico. A equipe do frigorífico, responsável pela compra do lote, chega por volta das 5h30 da manhã.
O nível da água no tanque já está reduzido para facilitar o processo de retirada. Com uma rede de arrasto, é feita uma espécie de varredura para capturar as tilápias de maneira segura. Os peixes são colocados em caixas e levados por meio de uma esteira automatizada até uma balança. Aqui passam pela pesagem. Na média, cada tilápia sai do tanque pesando 1 quilo. O caminhão é equipado com caixas adequadas para o transporte, contendo água e oxigênio para a carga chegar viva até o frigorífico. Ao chegar no frigorífico, o caminhão descarrega os peixes em tanques específicos, onde permanece por mais 8 horas em depuração, ou seja, um período de jejum que ajuda a limpar o sistema digestivo dos peixes. Esse processo é fundamental para garantir a qualidade do produto final, pois evita o gosto residual e melhora o aspecto dos filés, que seguem para a linha de produção. Este frigorífico em Toledo tem capacidade para abater até 6.000 quilos de peixes por dia. O produto final é o filé resfriado e toda a produção é comercializada na região. Já temos uma carteira de clientes, né? Nossos principais clientes são restaurantes, refeitórios de empresa e mercados. Principalmente a gente trabalha hoje com filé resfriado, ele in natura, para restaurantes e refeitórios de empresa, onde você consegue otimizar mais o produto, diluindo alguns custos de embalagem, de congelamento, entregando ele resfriado, onde ele é consumido no dia do abate mesmo, né? Segundo Carlos Estuani, a expectativa de aumento na demanda com a chegada das festas de fim de ano é positiva. Com o Natal se aproximando, a procura por filés de tilápia tende a aumentar em até 30%. E a gente tem uma expectativa muito boa, porque a piscicultura, por ela ser uma atividade um tanto nova, comparando com outras atividades do agro, aí, tipo suíno, frango, que tem uma caminhada bem longa, ela ainda tem alguns ajustes, mas cada ano você vê que ela se ajusta de uma forma mais concreta para se tornar uma atividade bem consolidada aí. Então, como a gente acompanhou aí na reportagem, né, professor, são vários processos envolvidos na despesca. É uma parte importante, né, de todo o processo, né? A colheita da safra. Então, o transporte, a retirada do tanque, o transporte, o recebimento pelas empresas é um sincronismo, tem que ser tudo perfeito para que não haja perdas na produção. É isso aí, um planejamento muito bem feito é necessário. Com certeza. Professor Celso, olha só que bacanas essas imagens de uma plantação de amoras aqui mesmo, no interior de Cascavel. Desconhecia. Pois é, realmente são 12.000 pés nessa propriedade com um manejo orgânico dessa fruta. É um tipo de produção em crescimento, né? Para uma área grande, né? 12.000 pés, né? Não é fácil, não. Em que a colheita é toda manual, né? Não é fácil. Muito bem, vamos acompanhar então como é feito o manejo dessa área. Olha só. Esta paisagem, cercada por barreiras de mata nativa, tem 8 hectares e fica na linha Rio 47, área rural de Cascavel. Aqui todo o sistema de produção é orgânico e voltado para a fruticultura. Foram plantados pêssego, nectarina, ameixa e mirtilo. Mas o que realmente chama atenção é esse pomar com 12.000 pés de amoras. Quem
da propriedade é o seu Ademar. Desde que adquiriu a terra, há 7 anos, ele planejou tudo para que fosse uma produção 100% orgânica. Como a propriedade aqui ela era uma propriedade abandonada, ela não tinha um histórico de uso de venenos. Então, quando você não tem um histórico na propriedade desse tipo de uso, facilita a certificação mais rápida. Porque se tiver uma propriedade que tem histórico de uso, pode levar, depende da cultura, 2, 3 anos para você ter o certificado. Então a gente já está certificado desde o início. E toda a propriedade, não é só a cultura da amora, é toda a propriedade. No ano passado, a produtividade foi de 8 toneladas de amoras. E para esse ano, a expectativa é de 14 toneladas. Já que todos os pés estão em idade adulta e em plena fase produtiva. Trazendo então para a questão do cultivo mesmo da amoras, no caso aqui você tem 3 variedades? Sim, a gente trabalha com 3 variedades para trabalhar, tentar ter ciclos mais longos de colheita, para ter mais produto no mercado. A gente trabalha com a variedade Tupi, que é a nossa variedade carro-chefe, que é para mercado in natura. A gente tem a variedade Cainguá e tem a variedade Xingu também. A Cainguá também é voltada para o mercado in natura, mas eu tenho menos pés. E a Xingu é mais voltada para o mercado de congelados ou indústria, que ela é mais produtiva, mas ela não é tanto para mercado in natura pelo sabor dela. O sistema orgânico exige mais mão de obra no manejo do pomar, já que não é permitido o uso de produtos químicos. A limpeza para eliminar plantas daninhas, por exemplo, é feita toda de forma manual. Basicamente, quando os pomares são mais novos, eles estão um pouco mais suscetíveis a algumas pragas. Mas, no caso desse pomar que a gente está aqui agora, já é um pomar que eu chamo um pomar mais equilibrado, onde que conforme surge a praga, ou inseto, um inseto que vai gerar um dano, surge o seu antagonista que combate ele. Então aqui a gente nota claramente, é bem fácil assim, começou a surgir um besouro ou um percevejo. Numa semana depois ele some, porque o sistema tenta se equilibrar novamente. Mas o pomar todo tem que estar em equilíbrio, não é só a planta, é solo, é cobertura, esse tipo de coisa. Por isso que pomares mais novos estão um pouco mais suscetíveis a algumas pragas. Então tem que tomar um pouco mais cuidado. Mas no manejo orgânico é uma das vantagens. Quase não utiliza produto, quase não, químico nada. Tem produtos biológicos, mas é muito raríssimo precisar. Neste período de safra, que vai de outubro até começo de janeiro, a colheita diária é de aproximadamente 250 quilos. Para preservar a qualidade, na hora da colheita também precisa ter um cuidado especial. Explica pra gente essa técnica. Bom, a gente tem que tomar cuidado, porque a amora, devagar ela vai soltar e vai ficar sem marquinha nenhuma. Você tem que entender assim, a amora, isso aqui não é uma fruta de amora, tá? É um conjunto de frutas, tá? Cada gominho é uma fruta que está preso num cachinho, como se fosse uma uva. Então, se eu tirar, eu posso danificar uma das frutas aqui embaixo. E isso perde tempo, a gente perde qualidade e daí, se vai para o mercado, ela acaba durando menos tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado para tirar esse conjunto inteiro, bem certinho. Nem pode apertar muito também, nem né? apertar, você não aperta, você só segura. Daí elas têm que sair inteirinhas. Após a colheita do dia, de acordo com a demanda dos clientes, essas amoras vão para o setor com área refrigerada,
para fazer toda a parte de classificação, descartando aquelas com algum defeito e separando com todo cuidado, uma por uma. Depois de toda a classificação, as amoras são colocadas nessas bandejinhas. Aqui o Ademar vai fazer a conferência e também pesar cada uma delas. Sim, a gente tem que certificar que todas estejam acima de 125 gramas para o mercado. A gente toma cuidado de deixá-las bem organizadas para não danificar nenhuma fruta. Toda a produção é comercializada em supermercados, casas especializadas em produtos orgânicos da região e parte voltada para indústrias para a fabricação de subprodutos como geleias. In natura, a gente ainda está trabalhando regionalmente. A gente trabalha com várias redes de supermercados que a gente atende. E na parte, o excedente da produção e os congelados, a gente ou vende para os mercados também, ou vende para a indústria, né, também. Indústria de geleias ou outro tipo de indústria que precisa fruta.